Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o coronel reformado da Polícia Militar e secretário de Segurança do município de Santos, Sérgio Delbel Júnior. Muito obrigado pela presença, secretário, mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, me sinto em casa. Muito obrigado. E meus cumprimentos a quem nos assiste, quem nos ouve. Muito obrigado ao secretário de Segurança do município de Santos, Sérgio Delbel. E agora eu queria chamar o colega jornalista Humberto Chalub, que está lá na redação do Boc News, e de lá faz a sua saudação inicial. Chalub, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia ao nosso convidado, o comandante Delbel, aos nossos espectadores aí que nos acompanham na TV Com e também pela internet. Realmente é importante, muito importante a presença hoje do nosso secretário, tendo em vista aí todas as ocorrências que se sucederam durante essa semana aqui em Santos e no Guarujá, começando pelo Guarujá e aqui em Santos. Isso é um reflexo já de uma situação que não é só particularidade da nossa região, que atinge várias cidades brasileiras, e é o crescimento do crime organizado, a estrutura que hoje ele já dispõe para poder estar atuando nas regiões, né, a presença de milícias. Então, é um fato muito preocupante e é muito importante que o secretário possa aqui estar esclarecendo alguns pontos aí e estar realmente levando a informação para a nossa população. Volta daqui a pouco, secretário, com mais perguntas dos amigos internautas e da própria redação do Boc News. Mas eu queria começar fazendo referência a uma declaração recente, por ocasião desses episódios lamentáveis e que já produziram cerca de 15 a 16 mortes entre Santos e Guarujá, policiais inclusive, um policial veio a falecer da rota, o cabo da PM também foi baleado, enfim, entre outros. É uma situação de confronto grave, preocupante. E o governador Tarcísio de Freitas disse em uma das entrevistas que concedeu, secretário, de que a Baixada Santista estaria dominada pelo tráfico, enfim, estaria dominada pelo crime organizado. Como é que o senhor vê essa afirmação? O senhor concorda? A Baixada Santista está dominada pelo tráfico? Olha, a presença do porto que nós temos aqui na nossa região, principalmente Santos, Guarujá, ela facilita, evidentemente, a vinda e ida de droga, de tráfico de entorpecente. Então, Santos é uma rota conhecida. Quando eu digo Santos, eu estou dizendo a região do Porto. Sim. É uma rota já conhecida de longa data em relação a tráfico internacional de drogas. A gente não tem muitos indicativos de que nós tenhamos enormes, grandes traficantes instalados na nossa cidade. É muito difícil você tentar explicar isso, mas eu vou tentar. O cara que está no morro traficando, ele evidentemente trafica uma quantidade considerável e tudo mais. Mas ele não é o principal traficante. Quando é divulgado pela imprensa que foi pego um traficante X do morro tal, pode ter certeza que ele está muitos pontos abaixo do principal traficante. Sim. O principal traficante, ele sequer mora aqui, ele muito menos mora no morro. Né? A gente sabe como funcionam essas coisas. Então, evidentemente que a topografia das nossas cidades, principalmente Guarujá, alguma coisa em Santos, facilita demais a ação desses caras, pela dificuldade que se tem
de acessar esses locais por meio Sim. de policiamento regular. Tem lugares que você não consegue fazer um patrulhamento preventivo. Então você faz operações policiais. Né? Você não tem uma rotina da presença da viatura passando, como é na cidade, na parte baixa da cidade. Tá, muito bem. Então, quando ocorrem essas situações mais críticas, como a lamentável morte do nosso policial, evidentemente que as forças policiais têm que efetuar uma reação, uma ação corretiva disso daí. Isso não quer dizer que eu esteja pregoando morte ou não. Sim, sim. Não é isso que eu estou dizendo. Não, claro. Mas é necessário que, em nome da sociedade, claro, em nome do Estado, claro, que haja uma reação. Uma reação. É de se esperar, na teoria, no melhor dos mundos, que numa ação dessa, em que forças policiais ocupem esses locais, essas comunidades, que os caras se entreguem. Só que apontou uma arma para um policial, aí eles sofrem as consequências, eles assumem o risco. Então é isso que a gente está vendo, né? Agora, eu vi com muita surpresa e tristeza o ministro dizendo que menos de 24 horas após aí o fato, dizendo que foi uma reação desproporcional. Ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. Exato. Então, qual seria uma reação proporcional? 1 por 1? 1 por 0? Não dá para ter muita lógica. Porque você vai para a operação, há um confronto. Exatamente. Um confronto evidente que... Exatamente. Agora, alegações de que não teria havido muito esse confronto, quer dizer, na verdade, segundo o depoimento de testemunhas, que moradores ali no Guarujá, dizendo que teria havido tortura, teria havido quase que uma execução de pessoas que já tinham passagem na polícia. Olha, e tal. É assim, eu aprendi ao longo da minha carreira que a gente não deve dar palpite em ocorrência que a gente não participou em loco. Sim, né? claro. À distância, eu estou falando de forma genérica. É muito comum, quando há um crime, quando há um confronto envolvendo policiais, que parte da comunidade seja cooptada pela bandidagem no sentido de fazer movimentos externos, junto à imprensa e tudo mais, vitimizando o cara que tombou no confronto. Sim. Então isso é comum acontecer, né? Eu acredito piamente nas nossas autoridades, no secretário de Segurança, Derrite, no governador do estado. Eles estavam no local dos fatos durante a operação e não acredito que acobertariam, que permitiriam que excessos fossem cometidos. O próprio governador já disse, e o secretário de Segurança também, que se forem apontados aí indícios de excesso, que eles serão apurados. Que mais que uma autoridade pode fazer a não ser apurar e punir se for o caso. E diga-se também que o governador destacou numa dessas entrevistas de que a polícia não deseja o confronto. Sem dúvida. Mas se ele ocorrer, não há como a polícia deixar de reagir. Claro. Ele foi claro nesse aspecto. Então, claro. De fato... A gente vê vários indicativos na nossa região. A gente vê notícia que a gente não dá muita importância. Que uma viatura estava patrulhando e foi alvo de tiros. Como não morreu ninguém, não machucou ninguém, o tiro pegou na porta ou sequer pegou na viatura, isso passa batido para a maior parte das pessoas. Mas é um indicativo do ânimo dos caras em relação às forças policiais. Sim. E as forças policiais, repito, nesses locais de difícil acesso, de difícil execução de patrulhamento preventivo, Sim. fazem ações mais pesadas, claro. com uma superioridade numérica em termos de efetivo e de armamento, e aí os caras querem confrontar, assumem o risco. Há um filme que mostra, uma gravação que mostra o caso daquele atentado contra aquela oficial da Polícia Militar, que só foi baleada nas costas, né? Numa padaria no Campo Grande, 6 horas da manhã, 6 e pouco da manhã, mostra bem os bandidos saindo do carro com fuzis, depois voltando correndo e se dirigindo para o Morro do São Bento. Uma sequência que gerou toda aquela... Exatamente. O e confronto, dois já estão presos, né?
confronto do Morro de São Bento. Quer dizer, de fato houve uma agressão. Então, agora, qual seria a reação esperada? Os caras atiraram de fuzil numa policial, em 2 policiais, né? Dois. Qual seria a reação esperada? Qual seria a proporcionalidade? É claro. Tem que jogar em cima também, acabou. É verdade. Bom, enfim, aí está. Esse tema ainda vai dar muito pano para manga, muita discussão. A própria ouvidoria da polícia está investigando, o Ministério Público está investigando, a OAB já se manifestou, quer investigação também. Eu acho que querem, enfim, de qualquer forma, relembrando aquele episódio de maio. Foi maio de 2007 ou 2008, secretário. Eu faz uns 15 anos, faz uns 15 anos mais ou menos, né? Que aconteceu aquele episódio também em Santos, e muitos jovens morreram. Há um movimento chamado das Mães de Maio, e até hoje que é a investigação, que é a apuração daquele episódio. Bom, Chalub, gostaria de ouvi-lo, Humberto. Chico, lamentavelmente, a gente tem mais um tema de extrema relevância para a sociedade, politizado, né? A gente vê os depoimentos, vê as análises feitas, e a gente vê o viés político contigo nas críticas, ou todas essas investigações que, de certa forma, devem ser feitas, que estão no amparo legal, mas elas são potencializadas aí pelo discurso aí de político, né? Infelizmente não se vai à questão do problema. Como exemplo disso, nós tivemos vários episódios agora, na mesma semana, na Bahia, e com 20 mortos, e se vê poucos questionamentos acerca da atuação da polícia na Bahia, que deve ter sido, da mesma forma, repelido o crime organizado. O que a gente tem no país é o desenvolvimento, ao longo desses anos, do surgimento dessas facções, a ocupação de áreas de pobreza, que, notadamente, eles ocupam essas regiões, a população fica realmente refém dessa situação. Até o secretário, no início da conversa, comentou a respeito da pressão que eles sofrem, às vezes, para criar narrativas contrárias à atuação da polícia, e, infelizmente, é um problema complexo que, lamentavelmente, talvez não vá ser resolvido apenas com as incursões policiais. E, nesse aspecto, eu gostaria de saber do comandante, né, o Delgado também teve uma atuação com uma experiência muito grande na polícia, né, de que forma seria possível hoje estabelecer um combate efetivo para que seja extinto esse tipo de facção, esse tipo de crime. A gente sabe que só a polícia não vai resolver, e que elementos ele acha que deve compor para que realmente esse problema seja atacado de frente pelo Estado. Eu acho que isso daria uns 3 programas para a gente comentar, né? Para a gente tentar passar para os nossos ouvintes qual o pensamento que eu tenho em relação a isso, e, claro, sujeito a críticas e falhas. Eu tenho na minha cabeça muito claro um exemplo, virou um case internacional, até hoje repercute, uma ação que foi feita na Colômbia, na cidade de Medellín. Foi na época do Escobar. Então ninguém conseguia resolver, porque a corrupção imperava em todos os níveis, né, em todos os poderes, a violência exacerbada por parte dos traficantes em relação às forças policiais, autoridades, juízes, promotores e assim vai. E lá a topografia vamos dizer que seja muito semelhante ao que nós temos aqui, Santos, Guarujá, Rio de Janeiro, ou seja, você tem a cidade e você tem o morro. E por motivos históricos de ocupação irregular, olha a importância dessas coisas. Ao longo do tempo foram se formando comunidades nesses lugares de ocupação irregular. Por quê? Porque as pessoas com poder aquisitivo menor não tinham nenhum acesso à moradia própria, à casa própria, então foram invadindo e subiram o morro. E é claro que o tráfico mais pesado, ele se aloja lá também porque ele está numa condição de privilégio, condição estratégica, topográfica, e porque ele está vendo o que está acontecendo na cidade, ele está vendo quando sobe força policial e assim vai. E isso fortaleceu demais o próprio cartel do Escobar e tal. Muito bem.
houve uma autoridade, eu não me lembro se foi o presidente, quem foi, na época, e falou o seguinte, que tentaria resolver esse problema. Ou seja, ele falou, nós vamos subir os morros, haverão confrontos, pessoas morrerão. Eu estou avisando antes, quem quiser ir embora, quem quiser fugir, que fuja. E ele fez isso. E houve realmente a subida das forças policiais muito bem treinadas. Os Estados Unidos sempre apoiou as forças policiais de lá, deu treinamento, armamento, Sim. equipamentos. E eles subiram e houve confrontos e tudo mais. Só que, qual foi o detalhe? Que eu acho que é aí que está o diferencial. Quando as forças policiais ocuparam esses espaços que estavam sob tutela aí do tráfico, o governo, em paralelo, levou também ações de cidadania. Sim. Então eles construíram teleférico ligando a cidade ao morro, ou seja, integrando. Em cada estação de teleférico eles criaram ou quadras de esporte, ou bibliotecas, ou escolas, ou centros culturais. E assim eles foram humanizando, levando cidadania para esses locais. Então não foi só uma ação policial, foi um conjunto de ações. Se a gente avançar um pouco o filme, foi exatamente o que se tentou fazer no Rio de Janeiro, exatamente. com as UPPs. Exatamente, mas que não deu certo. Eu fui uma vez participar, não vou dizer palestra que seria muito pretensioso, no Instituto Ruth Cardoso em São Paulo. E eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o ex-secretário do Rio de Janeiro, o Beltrame. Isso. E ele falou isso daí, na palestra dele, que ele subiu os morros com as UPPs. Quando ele olhou para trás, ele não viu o Estado. Exato, a ausência do Estado. Então, isso eu acho que explica de forma muito sintética. Não é tão fácil assim, cada cidade tem os seus problemas, sua característica, mas não adianta a gente pensar em solução só com a polícia. Se a gente for pensar em solução só com a polícia, esses fatos vão se repetir. Porque a miúde. Você não vai mudar a situação daquelas pessoas e tudo mais. Essa sua consideração a respeito da Colômbia me faz recordar, secretário, uma declaração muito importante do presidente da Colômbia, à época, Álvaro Uribe. Sim. Se não me falha a memória, foi exatamente da gestão do presidente Uribe que isso aconteceu. E ele teve um encontro aqui no Brasil com o então nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. E na ocasião o Álvaro Uribe disse uma frase que eu não esqueci, que ele dizia o seguinte ao presidente Fernando Henrique, ele disse: presidente Cardoso, eu temo que o Brasil, pelas suas dimensões, se torne uma incontrolável Colômbia, ou seja, por conta das suas dimensões continentais, tá certo? E que poderia se transformar em função do tráfico nas fronteiras, etc. e tal. E me parece que aquela previsão do presidente Álvaro Uribe da Colômbia está se dando no Brasil. Então, em paralelo a isso também, incontrolável Colômbia daquela época. Em paralelo a isso, a gente vê também que assim, o conjunto de leis de um país, ele traduz as necessidades e o que as pessoas que moram nesse país pensam ao longo do tempo, né? Claro que a gente não pode estar mudando a lei toda hora, mas a gente tem que estar atualizando, aperfeiçoando a lei. Então a gente vê que de muito tempo para cá, a lei em relação a cumprimento de pena principalmente, a criminalização de algumas coisas, ela tem sido cada vez mais branda. Sim. Né? Ela dá muito mais chance para aquele cara que comete o crime que para o outro lado. Se por um lado aliviam o cometimento a execução das penas, né? Aumenta o número de recursos que o cara tem direito e tudo mais, por outro lado, se proíbe a polícia do Rio, por exemplo, de fazer operações com o BOP nas comunidades. Então, como que a gente vai resolver isso? Quem que vai resolver o problema que a gente está citando aqui de virar uma grande Colômbia? Eu acho que tem que ser a somatória de fatores, inclusive, claro, passa pela ação enérgica da polícia. Lógico. Uma imensa e incontrolável Colômbia era o temor
do presidente Álvaro Uribe, manifestado ao presidente Fernando Henrique. detalhe. Lamentavelmente, isso está se tornando realidade. Na época dessas ações que eu me referi lá na Colômbia, em Medellín especialmente, Medellín era o lugar no mundo onde existiam mais homicídios. E isso despencou naquela época. O cartel de Medellín. Secretário, eu peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Há mais de 30 anos, a Abitra atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação e, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 3 de agosto, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel. E o tema, evidentemente, é segurança pública, dos recentes episódios acontecidos aqui em Santos e também em Guarujá. Me parece que na noite de ontem houve mais um confronto, né, secretário? Mais uma morte. Enfim. Isso. Mas a situação, o senhor diria que hoje a situação está um pouco mais tranquila, ou não? Não houve nenhum outro desdobramento. É importante que as pessoas saibam que a Polícia Militar tem comando próprio, a Polícia Civil, né? A Secretaria Municipal de Segurança apoia em algumas ações, claro. Monitoramento, Guarda Municipal. Então a Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando normalmente, estão nessas áreas problema, mas a situação até agora é de tranquilidade. Bom, isso é ótimo, tomara que continue assim, secretário, porque eu só queria lembrar aos nossos telespectadores e amigos internautas que antes desses episódios lamentáveis, tanto no Guarujá quanto aqui em Santos, estava havendo uma série de crimes e mortes, secretário, de policiais militares aposentados. Sim. Que estavam fazendo segurança num estabelecimento comercial aqui e acolá. E no Guarujá aconteceram várias mortes de policiais militares. É que isso não está sendo contabilizado. Ninguém está falando nisso, mas aconteceu, secretário. A tendência é a sociedade, a própria parte da imprensa esquecer disso daí com muita rapidez, né? Esse fato dessa última morte de policial, lamentável, claro, acredito que tomou uma repercussão maior por ser um policial da rota. Da rota, é isso, né? Exatamente. E essa indignação de parte da sociedade deveria ser com todo e qualquer policial. Todo e qualquer policial. Eu sempre digo, e não é por demagogia, porque eu vivi isso daí. Eu vivi o lado bom e o lado ruim. Que o policial é um patrimônio da cidade. As polícias têm defeitos, as polícias cometem erro, o engenheiro comete erro, um médico, enfim. Claro. Né? Mas eles são espetaculares. Quando a gente está dormindo, os caras estão trabalhando. Quando esse policial estava lá na ação e morreu, ele estava trabalhando por todos nós. Sim. Né? Então, o policial ele tem que ser prestigiado, ele tem que ser admirado, tem que ser reconhecido. E não é só pelo lado salarial, é por tudo. Eu acho que eu já falei aqui anteriormente, quando eu estava na PM, no alto comando, estava tendo um êxodo considerável de policiais militares, a pedido, indo embora antes da hora. E eu não sei se ainda é assim, o Recursos Humanos da Polícia Militar fazia uma entrevista com esses policiais. Sim. E o que chamou a atenção, quando se perguntava qual o principal motivo, todo mundo esperava que fosse motivo salarial. E o principal motivo, durante muito tempo, era a falta de reconhecimento. Pois é. Então,
esses policiais militares aposentados foram mortos na porta dos locais onde trabalhavam. Sim. Para complementar a renda. Se aposenta, mas precisa continuar trabalhando. Claro, né? infelizmente. E era uma noticiazinha de jornal, faleceu, morreu, e ficou por isso. Nenhum ouvidor falou nada. Ninguém falou nada. Humberto Chalub, gostaria de ouvi-lo. Chalub, por favor. Aliás, essa questão é uma questão que envolve muita hipocrisia, né, nas relações, de entendimento tudo que a gente já sabe, ou tudo que a gente já pode constatar, né, especialmente porque hoje existem muitas pessoas infiltradas, né, são pertencentes aos comandos que financiam políticos, financiam advogados, a formação de advogados que possam defendê-los. Enfim, eu acho que o estágio de participação dessas quadrilhas no âmbito da sociedade está num grau elevado, e eu creio que se não houver uma situação realmente de enfrentamento aí, em todas as questões, não só na questão policial, mas também na questão social, principalmente, dificilmente vai ser possível poder, no futuro, ter que encarar esse número cada vez maior de quadrilhas que a gente pode verificar. Aqui mesmo em Santos, a gente tem locais que tem que se pedir autorização para subir. Na própria escadaria do Monte Serra é perceptível a presença de olheiros lá, quer dizer, um local extremamente valioso para a cidade, que guarda a nossa padroeira, e já está ocupado também. Então, é realmente uma questão muito complexa, e que o entendimento tem que ser de que todas as forças da sociedade vão ter que atuar para que esse quadro possa ser revertido realmente. E nesse quesito, isso que eu gostaria de saber do comandante. Ele durante muito tempo atuou na Polícia Militar. E como é que ele vê essa proposta de integração das polícias, integrando a polícia, tornando só uma corporação, juntando a Polícia Militar e a Polícia Civil? O senhor é a favor dessa ideia? Polícias, né? Olha, tão defendida aí eu por entrei tanta na gente. polícia já ouvindo esse tipo de discussão. Até onde eu consigo imaginar, isso pouco importa. Isso pouco importa. Eu não sei se haveria uma melhora na segurança pública se houvesse essa fusão. Eu acho que são duas grandes corporações de muito valor, que apresentam um trabalho muito bom para a nossa sociedade, apesar de todas as dificuldades e falhas. E agora, mais recentemente, também com as guardas municipais participando, apoiando na segurança pública. Eu não acho que essa seja a questão principal. Talvez a gente agilize em algumas coisas, talvez a gente consiga melhorar algum tipo de performance, enfim. Mas isso a longuíssimo prazo, não seria numa geração de policiais que a gente conseguiria. Para você unir duas corporações históricas com uma canetada, eu acho que nós teríamos alguns tipos de problema de ordem gerencial e tudo mais. Eu acho que o buraco está muito mais em cima. O buraco está, o que eu citei rapidamente anteriormente, para a gente mirar no exemplo lá de Medellín, na Colômbia, além de outras coisas. Ontem à noite eu ainda encontrei amigos e estava falando isso. As pessoas discutem segurança pública falando da polícia apenas. Sim. E a polícia é apenas um órgão que compõe a segurança pública, no meu entendimento. O que adianta você ter uma polícia unida com essas porcarias de lei que a gente tem hoje em dia? Com a progressão penal, a execução criminal, a execução das penas, com tantas vantagens para os criminosos. Então, continuaria a mesma coisa. Você podia ter uma polícia mega avançada, mas a polícia só trabalha em função do conjunto de leis. E se as leis forem falhas, a polícia é falha, por tabela, né? Sim, evidente. Nesse sentido, secretário, o secretário de Segurança do Estado e também
o próprio governador Tarcísio, disseram de forma enfática que a nossa região seria reforçada. Vamos colocar mais um batalhão, vamos colocar mais um efetivo, aumentar o efetivo, etc. Essa sempre foi uma reivindicação da região que nunca foi atendida. Eu queria me valer só de um pequeno exemplo, para que o senhor pudesse responder. Aqui na nossa região nós temos o 21º Batalhão da Polícia Militar, né, do interior, que é sediado no Guarujá, exatamente no Guarujá, que é palco de tantos e tantos problemas. Só que esse batalhão, até onde eu sei, secretário, ele também responde por Bertioga e Cubatão. Eu pergunto para o senhor, como é que um batalhão da Polícia Militar pode atender municípios como Guarujá, Bertioga, com a sua dimensão imensa, e Cubatão, distante, que também tem problemas. Ou seja, isso faz muito tempo, não é uma coisa recente. Já há décadas que essa situação permanece. Você poderia pensar na esteira dessa discussão agora, já que há uma disposição do governo do Estado em aumentar o efetivo, criar mais batalhões, se pensar em alguma coisa que pudesse dividir esse espaço, enfim? Então, é assim, a distribuição de efetivo da Polícia Militar, ela se pautou sempre por uma fórmula quase que matemática, ou seja, população fixa, flutuante, pendular, riquezas de uma cidade, a importância estratégica. Então, tudo isso somado resultava numa conta de efetivo ideal para aquele local. Dificilmente o número resultante dessa conta, ele era preenchido por gente. Claro. Então é o efetivo fixado e o efetivo existente. Sempre tinha uma lacuna entre um e outro, né? E a nossa região, ao longo do tempo, ela foi crescendo demais, principalmente em termos de turismo e população assim flutuante, flutuante. Né? Então, hoje em dia, não é só no verão que nós temos milhares de pessoas a mais. Qualquer fim de semana... Agora mesmo em julho. É o que eu ia falar. Até no fim de semana de inverno, a gente recebe muitos turistas. Não é só, Santos, São Vicente, Guarujá, todas essas cidades. E muitas vezes o Estado não conseguiu acompanhar essa mudança de perfil dessas cidades e traduzir isso em aumento de recursos, de efetivo e assim por diante. Evidente que a própria polícia ela tem dificuldade de tratar publicamente disso por motivos óbvios, né? Essa é uma questão que passa pelo Estado, não é pelo comandante do batalhão. Ele não tem o poder de aumentar o efetivo, a não ser de produzir documentos solicitando, né, para apreciação e tudo mais. Mas eu acho que está mais do que na hora, sim, de a gente receber reforço em toda a região. É muito bem-vindo. Em relação a a área geográfica do 21º Batalhão, sempre esteve na pauta da Polícia Militar esse tipo de discussão. Já houve um tempo bem lá atrás que o batalhão de Santos pegava São Vicente e Praia Grande. Meu Deus do céu. Pô, não é possível um negócio desse. Santos, por exemplo, ele já, no papel, ele já recebeu no passado, na época do Mário Covas, se eu não me engano, ele recebeu mais um batalhão, porque nós tínhamos estudos apontando que nós temos duas Santos, uma Santos daqui e outra Santos do morro para lá, para a Zona Noroeste. Sim. A Zona Noroeste, na época, receberia também mais um batalhão. Um batalhão, claro. Né? Seria importantíssimo. Também por motivos óbvios. Hoje a Zona Noroeste, felizmente, ela progrediu de uma maneira espetacular. Eu fui convidado para ir na inauguração da primeira agência do Banco do Brasil da Zona Noroeste. Era um fato histórico. Sim. Né? E hoje em dia tem prédios, eles estão de parabéns lá. Claro, claro. Né? Então, realmente, eu acho que precisa ter uma revisão disso. O próprio comando do interior, antigamente, ele abrangia até o Rio de Janeiro, da divisa com o Paraná até São Sebastião. Né? E depois houve uma remodelação disso daí, e aí o CPI-6 perdeu, felizmente, a área de São Sebastião, litoral norte. Né? Isso não é possível. É impossível. Então, mesmo assim, já é uma área pesada de se comandar. São 6 batalhões, né? E muito complexa. E você tem muito contraste. Você tem o Vale do Ribeira, que tem uma característica super rural. E para cá,
turística, porto e tudo mais. Não, mais do que... Fica aí uma sugestão para o secretário Guilherme Derrite, que tem andado muito aqui na região ultimamente, né, para o próprio governador, para que se debrucem sobre essa questão. Às vezes, me perdoe, Claro, só para por favor. ilustrar, às vezes a Guarda Municipal, por exemplo, pega uma ocorrência na área continental, Monte Cabrão e tudo mais, tem que levar para Bertioga, o distrito de Bertioga. É um negócio maluco. Imagina, né? é coisa de maluco, não, sem dúvida nenhuma, coisa de maluco. Não, basta dizer que você, para ir de um bairro de Santos para outro bairro de Santos, você tem que passar necessariamente por outra cidade, seja Cubatão, seja Guarujá, enfim, não tem sentido. Mas, de qualquer maneira, inclusive, fica aí uma dica para os nossos deputados estaduais. Temos 5 deputados estaduais na região que poderiam também se debruçar sobre essa questão, no sentido de equacionar essa questão dos batalhões da Polícia Militar de forma adequada aqui na nossa região. Não é possível que o 21º Batalhão do Guarujá, sediado em Guarujá, cuide de Cubatão, Bertioga, além do Guarujá. Não tem sentido. Enfim, secretário. E por outro lado também tem um outro lado da moeda. O 6º Batalhão, ele tem que deslocar efetivo para a área continental de Santos. Em termos de logística, é complicadíssimo. Claro. Para trabalhar lá. Quando o Guarujá poderia... Quando poderia ser do Guarujá. O Guarujá poderia cuidar disso. Enfim, são coisas como essa, viu, Chalub? Questões aí de problemas internos que precisariam ser resolvidos, quer dizer, né? Não tem muito sentido isso, na esteira da necessidade do reforço do efetivo. Aliás, né, Chico, recursos que a população despende para a manutenção da Assembleia Legislativa, para a atuação dos deputados, é um valor estratosférico, né? São bilhões de reais que são dados anualmente para se produzir leis de caráter duvidoso, em muitos casos deles, né, para permitir também as mordomias, né, dos nossos deputados, né, que andam de carro agora também, uma nova modalidade, utilizando o giroflex também nos seus carros, né. Infelizmente, essa é a realidade política brasileira que, de certa forma, tem muita participação nessa questão. E, nesse aspecto, eu gostaria de colocar a opinião do Deobel a respeito dessa votação do Supremo que está ocorrendo agora, que até o ministro ontem, Gilmar Mendes, pediu vista do processo, mas que nos últimos 4 votos, inclusive ontem com o voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, é a favor da descriminalização da maconha. Qual é a opinião do Deobel a respeito desse tema? Até porque a gente tem muitos exemplos, algumas pessoas favoráveis citam exemplos de países onde essa política já vem sendo adotada e realmente houve uma certa melhoria, porém existem dados contraditórios também, estudos científicos e médicos que não recomendam, e também existe muita a tese de que a maconha ela serve como porta de entrada para outras drogas. Gostaria de saber a experiência do Deobel nesses anos todos de atuação na polícia, o que ele pensa a respeito, especificamente do uso da maconha, que agora tem ganhado mais destaque até pela possibilidade de ser utilizada como medicamento, que é o canabidiol, inclusive que leis já favorecem que as pessoas com alguns tipos de doença possam utilizar esse medicamento. Qual é a visão dele a respeito dessa questão? Importante o Supremo Tribunal Federal 4 votos a 0 a favor dessa medida, e a discussão hoje afeta a questão da quantidade. 60 gramas. Parece que a tendência é essa. Né? Olha, eu não sou um especialista em relação às consequências do uso de droga. Eu sempre lidei com o cara que fumava maconha, o maconheiro. É assim, eu acho que há muito tempo, tenho certeza, que há muito tempo nós já perdemos a guerra contra esse tipo de praga aí, que é a droga. Já estão discutindo da maconha e já há uma pauta para se discutir também outros tipos de drogas mais pesadas. Até onde eu sei, eles estão querendo aprovar o porte da maconha, sob a alegação que é uma droga menos nociva do que outras, porém é nociva, e você poderia, em tese, portar até 60 gramas de maconha para uso próprio. Para uso próprio. Tá. Né? A gente sabe, o Chalub falou, e todo mundo sabe, que a maconha ela é a porta de entrada. O álcool e a maconha são portas de entrada para outros tipos de droga mais pesada. Sim. Dificilmente o cara
Isso pelo que eu vivenciei. Dificilmente o cara fica só na maconha, né? Ele sempre vai querer mais, sempre vai, enfim. O próprio ambiente de pessoas que consomem maconha e tal favorece para que eles experimentem outros tipos de droga e caminhem para isso. Isso vai deteriorando a nossa sociedade, a nossa juventude, mas aí é um problema que eles estão debatendo. Sob o ponto de vista criminal, hoje em dia já está quase que discriminado. Na prática não existe, né? O cara não fica preso porque ele foi pego com cigarro de maconha. É feito lá um termo circunstanciado e tchau, um abraço, ele vai embora. Então, na prática é isso, só que ainda é considerado crime, porém não existe uma punição para o cara. A punição é ele tomar uma reprimenda do juiz, serviço comunitário, uns negócios bastante surreais aí para esse tipo de cometimento de infração. Então eu acho que a gente já jogou a toalha, e quando eu falo a gente não é só o Brasil, a maioria dos países já jogou a toalha para isso daí. Nós tivemos a experiência aí do Uruguai de comercializar maconha e tudo mais, até em farmácia, eu vou chamar de farmácia, farmácia, né? Sim, claro. Em farmácia e tudo mais. Num período, tipo 1 ano para frente, o Mojica, né? O José Mujica. Do José Mujica, presidente, isso, que foi aprovado essa lei permitindo a venda controlada da maconha. Segundo notícias que eu vi, segundo estudos que foram publicados, não sei a qualidade desses estudos, mas o índice de homicídios no Uruguai, que era baixíssimo, cresceu. E os especialistas nesses estudos atribuindo a problema da liberação da droga. Né? Por quê? Porque você vendia na farmácia, mas os traficantes continuavam traficando também. Então era uma guerra de mercado, inclusive. Então gerava uma concorrência entre os traficantes também. E segundo o estudo, dizia que o número de homicídios do Uruguai cresceu de uma forma bastante acentuada. Aqui no Brasil, os caras já fumam maconha, entre aspas, livremente, né? E não há uma punição, como era no passado, do cara ficar preso atrás da grade. Eu não sei também se isso seria a solução. Não é? Talvez fosse um exagero. A gente tem países, por exemplo, que classicamente adotam essa política. A Holanda, por exemplo, né? A Holanda hoje em dia está fechando presídios por falta de clientes. Porque é um país muito liberal. Né? Claro. E eles não têm problemas criminais. E o Estado não é ausente. E o Estado não é ausente. Essa é a grande questão. A ausência do Estado que é uma coisa muito séria, infelizmente, no Brasil. Mas, enfim, secretário, eu vou pedir a sua licença mais uma vez. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, hoje dia 3 de agosto, e recebendo com muito prazer o secretário de Segurança do município de Santos, comandante Coronel Sérgio Delbel. Eu queria agora, neste bloco, começar a falar um pouco a respeito de Santos, de investimentos, de desafios na área da segurança, da Guarda Municipal, mas antes disso, queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Frente fria que está lá no sul do país vai mar adentro e não vai interferir no fim de semana sobre o litoral de São Paulo, como a gente até previu no começo da semana. É uma boa notícia, a gente vai atualizando as coisas e apenas uma queda nas temperaturas máximas. Não é frio, apenas um pequeno refresco nas máximas. Aproveitamento tanto no sábado quanto no domingo em todo o litoral paulista. Na capital e na Grande São Paulo também. Calor, 28 graus hoje com sensação de 30 e isso vai continuar nos próximos dias. O interior bate 35 graus, clima de deserto durante a tarde, muito seco.
Tempo muda um pouco entre sábado e domingo com nuvens, mas não chove. Aproveitamento, portanto. Grande abraço. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi com boas notícias para o nosso final de semana. Enfim, agora, muito obrigado ao Celso, coronel e secretário Sérgio Delbel. Eu queria tratar um pouco agora das questões de Santos. E particularmente uma que eu soube que a prefeitura estaria contratando um serviço particular de empresas de segurança para o policiamento, a vigilância dos cemitérios municipais que de fato precisam. Mas eu pergunto ao senhor, não seria mais adequado, enfim, investir-se na contratação de novos servidores para a Guarda Municipal, que também precisa de reforço do efetivo, secretário? Então, se a gente for se a gente for voltar ao filme aí em relação à ação da Guarda Municipal na nossa cidade, alguns anos atrás, a Guarda Municipal era meramente uma guarda patrimonial. Ela tomava conta de prédios públicos. Com todas essas demandas da segurança pública... Ela foi criada com esse objetivo. Exatamente, em 1985, exatamente. O prefeito Oswaldo Justo. Ao longo do tempo, não só Santos, mas praticamente todos os municípios foram chamando para si também algumas responsabilidades em relação à segurança pública propriamente dita. Estou falando de rua. Então, lá atrás, a gente tomou a decisão de reverter esse quadro, ou seja, de transformar a guarda municipal de uma guarda patrimonial para uma guarda que efetivamente colabore com a segurança da sua cidade. Nesse sentido, são pouquíssimos os lugares hoje em dia onde você tem um guarda municipal presencialmente. Nós temos a substituição do elemento humano, sempre que é possível, por tecnologia. Então, em escolas, alarmes com inteligência, enfim, uma série de equipamentos que permitem que a gente atinja um grau de segurança física para esses locais com certo conforto e grau de assertividade. E colocamos os guardas para a rua. Claro que ao longo do tempo eles foram preparados para isso, foram equipados para isso e continuam a ser. Então hoje o efetivo da Guarda Municipal, praticamente em 100%, ele é de rua, ele atende ao cidadão. A gente tem estatística semanal, e é impressionante como cresce o número de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal. E também de prisões que são feitas pelos nossos guardas. Não compensaria para a administração colocar guardas municipais em cemitérios. Primeiro, a quantidade, pelo tamanho dos cemitérios que nós temos, a quantidade de guardas vezes os turnos de serviço. Então você oneraria, por exemplo, para um cemitério, 12, 15 guardas municipais, você está tirando da rua esses profissionais. Então, e em termos de custo também, foi feito um estudo lá atrás pela Secretaria, na época apontou que o custo-benefício para esse tipo de tarefa seria mais viável contratar a vigilância mesmo. Isso será feito? Isso será feito, está sendo feito. E os cemitérios realmente precisam. Tanto é que o prefeito Rogério Santos já determinou também câmeras de alta tecnologia nos nossos cemitérios. Serão dotadas de mais tecnologia. Importante, porque os cemitérios vivem sendo destruídos, vandalizados a toda hora, é uma barbaridade. Infelizmente. E as pessoas, principalmente as pessoas de idade que vão visitar seus entes queridos, enfim, sofrem toda sorte de violência, agressões, etc. E em relação à Guarda Municipal, o prefeito Rogério também, agora no começo do ano, nós fizemos algumas reuniões com o prefeito, ele determinou que a Secretaria fizesse alguns estudos e ele determinou que novo edital para contratação de mais 200 guardas municipais, deve sair ainda esse ano, esse edital, já por esse... O senhor vai fazer concurso ou serão chamados aqueles que já fizeram? Concurso público. Concurso anterior já foi. Né? Nós estamos formando, eles já estão prontos, mais 30 guardas municipais, serão admitidos e formados mais 200 guardas municipais. Fora isso, tendo em vista esse crescimento de recursos humanos da Guarda, o prefeito Rogério Santos determinou também mais viaturas para nós. Então,
já está feito, as viaturas estão sendo compradas já pela empresa que presta esse serviço para a prefeitura, vão ser equipadas, adesivadas. Aí com giroflex, essas podem. Pode. Foram adquiridas mais armas, pistolas 9mm, e já iniciamos um novo processo visando contratação, a compra de mais armas e equipamentos para as nossas. Bem, isso é muito importante. Viu, Chalub? Mais viaturas aí, essas podem, viu, Chalub? Essas podem ter giroflex, tá? Autorizada, né, Chico? Autorizada. Tem que ter, né, Chico? Pegar de forma mais rápida, né? Isso se justifica, né? Claro. Agora, eu queria aproveitar a presença do comandante Delbel aqui com a gente para falar de uma questão que, de certa forma, preocupa a cidade inteira e é perceptível aos olhos de todos, que é a questão das populações em situação de rua. A gente vê a atuação da Guarda Municipal em removendo, às vezes, essas pessoas e junto com a ação social. Eu gostaria de saber em que nível está a atuação. A gente é perceptível que houve uma melhora, assim, existe tantas pessoas que eram perceptíveis até há um mês atrás, a gente vê que houve uma diminuição do número dessas pessoas, mas mesmo assim é uma questão muito preocupante, porque ela está associada a essa sensação de insegurança que as pessoas sentem normalmente próximo das suas casas, né? E um outro ponto, se me permitir, se o tempo for possível, é a questão da Cracolândia, que está situada ali no túnel do José Menino, né, onde passa o PLT, que é também um problema muito sério, que realmente, em que estágio da atuação policial, gostaria que o comandante pudesse falar um pouco sobre isso. Muito bem. População de rua. E tem gente criticando a campanha da prefeitura, secretário. A Guarda Municipal, ela atua basicamente, o nosso protocolo é ofertar os serviços públicos para essa população, verificar se eles aceitam serem abrigados nos equipamentos que a prefeitura oferece, se precisam passar por médico, se precisam de documentos, se precisam de recâmbio. E a Guarda atua também em cima do Código de Posturas da cidade. Ou seja, se o morador de rua fala que não quer ser abrigado, que não precisa de assistência, ok, é um direito dele, ninguém vai obrigar e muito menos tirá-lo daquele local. Porém, se ele está com seus pertences ou fisicamente impedindo o livre trânsito das demais pessoas e tudo mais, aí nesse sentido a Guarda pode agir. Quando que a gente aprende esse material que fica os carrinhos de supermercado, aquela coisa toda? Quando não está sob as vistas do morador de rua. Porque muitos deles abandonam aquilo na rua e seguem do ponto A para o ponto B, ou porque estão alcoolizados, ou porque não querem mais aquilo, e vão jogando cobertor, colchão, pedaço de espuma. Então, a Guarda Municipal tem operações diárias em vários locais da cidade, com caminhões apoiados, né, dando garantia para os funcionários para fazerem a remoção desse material. A população, sim, isso é uma verdade, a população associa muito a insegurança aos moradores de rua. Eu acho que não tem muito como ser diferente. Isso daí está no nosso imaginário. Nem todos são, todos merecem o nosso respeito, a nossa acolhida. Porém, é o que as pessoas pensam e é um fenômeno mundial isso daí, e ninguém tem uma solução mágica para isso. Em relação ao túnel do VLT, nós já fizemos algumas reuniões muito legais, por sinal, tanto com a presidência do Clube dos Ingleses, quanto de moradores da região do José Menino. Uma das propostas que a Secretaria apresentou foi a transformação de alguns ambientes públicos no entorno do túnel, na rua Décio Stuart, na rua, na paralela lá à linha do VLT, enfim, para que haja uma ocupação dos espaços públicos que se dê um sentido de utilidade para aquilo. Hoje, por exemplo, a Décio Stuart, os caras vão lá para queimar fio, nessa e na outra rua lá, porque são ruas quase que desertas, né? Na medida em que você consegue ocupar, dar um sentido de ocupação para aquilo, você já está favorecendo que isso não ocorra. E fora isso também,
aquela obra que está sendo feita dentro do túnel, visando a segurança das pessoas, aquilo lá não é obra higienista. Aquilo lá é inadmissível você ter pessoas transitando dentro do túnel onde passa um trem. Passa um trem, claro. Agora, tem gente que fala que é higienista. Então tá bom, é melhor morrer atropelado lá dentro. Né? Então, essa obra, é claro que ela vai facilitar a não presença dessas pessoas dentro do túnel. Nós já estamos fazendo operações diariamente com a Polícia Militar e com o apoio, inclusive, da Guarda Municipal de São Vicente, do outro lado também do túnel. É imprevisível para onde eles vão migrar. Né? Nós estamos monitorando, a gente entende que eles vão pulverizar e não se concentrar. Nós estamos preparados para isso. Que se houver indícios que eles estão se concentrando em alguma área, nós não vamos permitir. Não seria? O orquidário, por exemplo, eu esqueci de citar. O orquidário ele tem uma deficiência de iluminação muito grande, principalmente externa. É verdade. E isso favorece a presença dessas pessoas. O prefeito está ciente, o prefeito Rogério Santos foi, há algum tempo atrás nós estivemos acompanhando o prefeito lá no local, ele percorreu toda aquela região do José Menino e ele tem planilhado tudo o que precisa ser feito para melhorar. Sem iluminação dúvida, iluminação pública, está na hora dessa PPP da iluminação pública sair, porque infelizmente o contrato emergencial não está dando conta da necessidade de Santos de iluminação pública. A cidade tem determinados trechos e bairros completamente às escuras, é um fato. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar, só queria observar rapidamente o seguinte: essa campanha que a Prefeitura lançou, institucional, de não dê esmola, ligue para o 153, tem recebido muita crítica, inclusive de pessoas de fora de Santos, de São Paulo e tal, dizendo que até o que o 153 é o telefone da Guarda Municipal e que isso não é o caminho, não sei o quê. Olha, o telefone 153 é de Guarda Municipal no Brasil inteiro, só que tem o seguinte: a Guarda Municipal, felizmente aqui em Santos, ela tem uma capilaridade muito grande. O número de viaturas e de guardas na rua é maior do que as equipes que prestam esse tipo de serviço social. Então, não tem problema nenhum, desde que respeitada a ética, o direito dessas pessoas, os moradores de rua, de serem pré-atendidos por um guarda municipal, que oferece ajuda. Sim. Então, esse é o nosso protocolo. Para quem pensa que a Guarda Municipal arranca as pessoas da rua, aqui em Santos não é com a gente. Muito bem, secretário. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, secretário, mas o senhor sabe, temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença, a sua participação, mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Secretário de Segurança do município, Sérgio Delbel. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, gostei muito de estar com vocês aqui. Muito bem. Chalub, muito obrigado. Chalub, até a próxima. Eu queria agradecer a presença do Delbel, do Chalub, da equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.